Apocalipse capítulo 2, versos 18 ao 29. Está aí sendo projetado no Data Show. Aqueles que não trouxeram suas Bíblias podem acompanhar também, se assim quiserem, pelo Data Show. Versículo 18, vamos fazer a leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tens, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaço como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Santo Eterno Deus, mais uma vez nós invocamos o Teu santo nome neste lugar. E agora, após lida a Tua palavra, essa palavra que é santa, essa palavra que é poderosa, nós lhe pedimos ao Senhor que fale conosco, fale aos nossos corações nessa noite. Que nós, como igreja, após ouvir essa palavra, possamos, ó Deus, nos alegrar nela, possamos nos alegrar na Tua salvação. Que o nosso prazer, que a nossa alegria possa estar em saber que somos salvos em Cristo Jesus, em saber que estamos debaixo da Tua graça. Por isso, ó Deus, fala conosco, edifica a Tua igreja, e que o Teu Espírito também possa, conforme a Tua vontade, produzir salvação àqueles que precisam, aqueles que ainda não creem, possam crer nessa noite e possam ser salvos para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tenho falado sobre as igrejas da Ásia, essas igrejas que receberam uma palavra do Senhor. É bom lembrar, falamos já da grande maioria das igrejas, e é bom lembrar que as cartas foram escritas pelo apóstolo João. João, ele estava exilado na ilha de Pátimo, onde ele recebera essa palavra, essas revelações do Senhor Jesus. E o Senhor então ordena a João que escrevesse as orientações a cada uma dessas igrejas. Nós já falamos aqui em outro momento que as cartas, elas são endereçadas aos líderes da igreja. A expressão que aparece, o anjo da igreja, que na verdade são os líderes, são os pastores que recebem esse título, pois o anjo, a palavra anjo, ela traz a ideia de mensageiro, e o pastor, o líder da igreja, é aquele que é o responsável para trazer a mensagem, para trazer o ensino na igreja. E hoje nós vamos ouvir a respeito da igreja, como o texto que acabamos de ler, a igreja de Tiatira. Faltam apenas 2 igrejas para encerrarmos essa série de mensagens: a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. E nessa noite
falamos aqui, vamos ouvir aqui a respeito da igreja de Tiatira. Importante, queridos irmãos, para que entendamos o texto, importante que entendamos também o contexto, o lugar e como a igreja estava vivendo naquele período, né? Com a realidade da cidade aonde a igreja estava inserida, a cidade de Tiatira. Tiatira, queridos irmãos, era um centro industrial, um centro comercial controlado por associações. Lá em Tiatira havia muitos artesãos. Esses artesãos produziam as mais variedades de mercadoria, como por exemplo, haviam lapadeiros, pintores, haviam em Tiatira curtidores, oleiros, obreiros de lã, obreiros de linho, de metal, principalmente de cobre. Haviam em Tiatira também muitos escravos revendedores. E essas associações, elas prestavam culto a outros deuses, como o deus Apolo, Artemis. E os membros dessas associações, eles eram obrigados a oferecer culto a esses deuses. Os membros dessas associações, eles eram obrigados a cultuar e a participar de adoração a esses deuses e também comer as comidas sacrificadas a esses deuses. E também, e nós vemos já isso no texto, o texto nos fala que havia imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela estava ligada diretamente a esses cultos pagãos. A promiscuidade, a prostituição era algo que estava ligado ao culto. E os cristãos que se recusassem a participar dessas festas, os cristãos da época que se recusassem a adorar esses deuses ou deixar de participar dessas festas, naturalmente, queridos irmãos, que eles estariam comprometendo as suas necessidades materiais, porque a sociedade vivia desse comércio, a cidade era mantida por esse comércio. Havia muitos cristãos que eram artesãos e que dependiam da venda daquilo que eles faziam. Então, a não participação das regras presentes na sociedade de Tiatira representava a falta de emprego, representava a miséria, a pobreza. Portanto, queridos irmãos, apenas aqui uma pincelada do que estava acontecendo, para que os irmãos compreendam. Esse é o contexto. Este é o contexto que a igreja de Tiatira estava inserida. Havia, portanto, aqui uma pressão da sociedade na época sobre a igreja, sobre os cristãos. Havia uma pressão sobre eles, pois essa sociedade era extremamente idólatra. Vejam, queridos irmãos, que assim também como nas demais igrejas que já falamos aqui, boa parte delas, havia também algumas até perseguição mesmo. Aqui também não era nada fácil ser cristão, não era nada fácil ser fiel a Deus nesse contexto. E aqui, como também nas outras cartas, Jesus ele se apresenta. Muito interessante, ele se apresenta aqui à igreja de Tiatira de uma forma muito especial, diferente das demais. Ele se apresenta como aquele que tem olhos como chama de fogo. Se apresenta, portanto, como aquele que tem olhos como chama de fogo. O que seria isso, pastor? Os olhos do Senhor são olhos que penetram ao mais profundo do coração do homem. Os olhos do Senhor, ele vê o que ninguém vê. Os olhos do Senhor são olhos que esquadrinham, como diz as Escrituras, o coração do homem, que sonda, como diz o texto que nós lemos, sonda a mente e o coração do homem. É por isso que ele diz no texto também que ele conhece a sua igreja. Realmente, queridos, Cristo se apresenta dizendo que conhece a igreja, e ele conhecia mesmo a igreja, porque ele conhece todas as coisas. Ele conhecia a igreja de Tiatira profundamente. Ele conhece também a igreja atual profundamente. O Cristo que tem olhos como chama de fogo é o mesmo que está presente aqui no nosso meio. Ele está presente no meio da igreja. Ele conhece a igreja de Santa Cruz, ele conhece a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente de Santa Cruz, e ele nos conhece profundamente.
O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu te conheço, eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês, eu conheço a fé de vocês, eu conheço o amor de vocês, eu conheço vocês muito bem, eu conheço não somente aquilo que está exposto, eu conheço não somente aquilo que está claro, que está revelado, mas eu conheço também aquilo que está no coração de cada um. Eu conheço as motivações, eu conheço os pensamentos, eu conheço os sentimentos. Queridos irmãos, o Senhor Jesus é aquele juiz que julga todas as coisas, que julga aquilo, não somente aquilo que está claro, porque os juízes humanos, eles julgam aquilo que está exposto, aquilo que está claro, aquilo que está provado. Mas o Senhor Jesus é o juiz dos juízes, porque Ele sonda corações, Ele julga o foro íntimo, Ele conhece a motivação, Ele conhece o coração de cada um. Não há nada que escapa do seu olhar. E Ele está olhando para nós nessa noite. Ele está bem aqui conosco. Seus olhos são como chamas de fogo. O texto nos mostra primeiramente um elogio do Senhor. Assim como nas demais igrejas, eu falei sempre do elogio, também da exortação, algumas palavras de orientação, mas que palavra de incentivo, de elogio, que palavra motivadora do Senhor. Na nova tradução linguagem de hoje, quero ler para os irmãos também, fica até mais fácil a compreensão, mais claro ainda. Eu sei que vocês estão fazendo, sei que tem amor, que são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Meus irmãos, Tiatira é uma igreja marcada, e o texto nos fala isso, pelo amor, a fé, o serviço e a perseverança. As marcas dessa igreja, desses versos, que eles são claras. E eu digo que são as principais marcas que uma igreja forte precisa ter. Uma igreja, para ser forte, segundo o conceito bíblico, ela precisa ser uma igreja que ama a Deus, que ama o próximo. Precisa ser uma igreja que crê verdadeiramente, não uma fé qualquer, mas uma fé que persevera. E o texto nos mostra isso. Quantas vezes Jesus, falando dessas marcas aqui, para os discípulos mesmo, em João 3, 34, 35, ele fala lá do amor, que precisa estar presente na igreja, no meio dos discípulos. Ele diz lá: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse mandamento, dado pelo Senhor, estava sendo obedecido pela igreja. Essa igreja é elogiada porque eles amavam. Jesus falou: eu conheço o amor de vocês. Sobre a fé, queridos irmãos, a Bíblia nos diz que a fé não pode ser uma fé só de palavras. Nós sabemos disso. A fé, ela precisa ir mais além. A fé, ela deve vir acompanhada de obras. A fé viva, a fé verdadeira, ela vem acompanhada de serviço para o reino de Deus. A fé fervorosa, a fé verdadeira, a fé, segundo o conceito bíblico, é uma fé que persevera mesmo em meio ao sofrimento. E a fé da igreja de Tiatira era essa. Nós vemos aqui as palavras do Senhor, elogiando eles. O Senhor disse que eles eram fiéis, que eles trabalhavam, que eles aguentavam firme o sofrimento. Imagina o sofrimento que muitos ali estavam enfrentando com relação à vida financeira, porque eles dependiam daquilo, e muitos estavam sofrendo consequências por causa dessa perseguição que havia sobre a igreja na época. Que coisa maravilhosa, queridos irmãos, essa palavra do Senhor Jesus a essa igreja. Eles tinham amor, eles tinham fé, eles tinham obras, eles perseveravam firme diante do sofrimento. Se nós fizéssemos uma leitura apenas até aqui, nós diríamos assim: que igreja perfeita. Na verdade, diríamos:
igreja perfeita, que igreja maravilhosa. Essa igreja é perfeita, essa igreja é a igreja ideal, porque Tiatira é uma igreja que estava em expansão, Tiatira é uma igreja de muitas obras, as últimas obras eram maiores do que as primeiras, eles estavam avançando, eles estavam crescendo. Mas o texto não acaba aqui. E havia algo que na igreja de Tiatira que muito entristecia o Senhor. Havia algo na igreja de Tiatira que o Senhor da igreja considerava inaceitável. Havia algo na igreja de Tiatira que o Senhor da igreja, queridos irmãos, detestava. E ele deixou muito claro o texto. E aí nós vemos aqui uma palavra de exortação do Senhor. Se nós ficássemos até aqui, nós diríamos: essa igreja é perfeita. Esse anjo da igreja, esse pastor, esse conselho da igreja está de parabéns, estão fazendo um ótimo trabalho. Os irmãos, os membros da igreja estão de parabéns, estão seguindo a palavra, mas não para o texto por aqui. O texto continua e nós vemos agora uma palavra de exortação. E a exortação, porque naquela igreja havia aqueles que estavam tolerando a idolatria e a prostituição. Versículo 20, queridos, acompanhe comigo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Essa igreja, portanto, ela tinha uma aparência de forte, ela tinha uma aparência de uma igreja perfeita. Qualquer um de nós diria: é uma igreja perfeita. Mas segundo a avaliação daquele que tem olhos como chama de fogo, daquele que conhece todas as coisas, que vê tudo o que está acontecendo, segundo a avaliação daquele que vê o que é pregado no culto à noite, daquele que vê o que é ensinado na escola bíblica dominical, daquele que vê o que o pastor e o conselho, como eles estão lidando com a igreja, aquele que vê como o conselho, o pastor estão lidando com os membros, com a disciplina, com o pecado, com o ensino, ele vê todas as coisas. E segundo o conceito dele, desse que vê todas as coisas, estava acontecendo algo aqui que muito entristecia o Senhor. Ele viu que a igreja, que o anjo da igreja, vamos incluir também o anjo da igreja, o pastor dessa igreja de Tiatira, algumas pessoas ali, e ele, o responsável, estavam tolerando que uma mulher ensinasse essa igreja, e essa mulher que o Senhor Jesus chama ela de Jezabel. Essa mulher estava dando conselhos, estava ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, e isso estava sendo tolerado. O nome dado pelo Senhor Jesus é Jezabel. Mas quem é essa Jezabel? É claro que o nome dela, queridos, não é Jezabel. Jezabel, todos nós sabemos que é uma personagem lá do Antigo Testamento. Ela foi mulher do rei Acabe. E no período que Jezabel, o rei Acabe, reinou sobre Israel, e Jezabel, a rainha, reinou com Acabe em Israel, foi um período em que Israel enfrentou a maior degradação espiritual, moral. Foi um período em que o povo mais sofreu, o povo de Deus sofreu naquela época. Foi um período em que profetas de Deus foram mortos. Foi um período onde o povo foi conduzido e ensinado de maneira errada a se prostrar diante de ídolos. Israel foi ensinado, segundo a doutrina de Jezabel naquela época, a adorar outros deuses. Construíram postes ídolos, adoraram outros ídolos. Israel passou a adorar não somente o Deus vivo, mas passou a adorar também a Baal. Israel já não era o povo, nesse período, um povo que adorava somente um Deus, se tornou um povo politeísta, que adorava mais de um Deus. Portanto, meus irmãos, quando Jesus chama essa mulher,
que estava presente, estava lá dentro da igreja de Tiatira. Quando Jesus chama essa mulher pelo nome de Jezabel, o que ele está querendo dizer com isso? Na verdade, Jesus está querendo lembrar a igreja, lembrar a liderança da igreja, quem foi a Jezabel do passado e o que ela causou para Israel. Jesus está ali lembrando a igreja o perigo que a igreja estava enfrentando naqueles dias. Meus irmãos, como pastor, como pregador do Evangelho, e todos nós fazemos isso, eu, pastor Marcos, e todos os pastores que estudam a palavra, nós olhamos para a palavra e olhamos para a realidade. Quando eu olho para a realidade nossa, da nossa nação, do nosso país, eu vejo que a igreja evangélica brasileira, ela também está correndo um grande risco. Um grande risco. Eu vejo que o ensino de Jezabel também está presente, talvez numa nova roupagem, mas está presente na vida de muitas igrejas. O ensino de Jezabel, qual é o ensino de Jezabel, pastor? O ensino de Jezabel é aquele, queridos irmãos, que afirma que há uma possibilidade da igreja dialogar com a Bíblia e com o mundo, da igreja se relacionar com Deus e com o mundo. É a ideia, queridos irmãos, de que dá para ficar bem com os dois, e que dá para ficar bem com os dois, que eu não preciso desagradar um, eu posso ficar com os dois, eu posso receber o melhor de Deus, eu posso ter comunhão com Deus, eu posso ter a salvação, a vida eterna, sem contudo fazer renúncias, sem conversão, sem mudança de vida. E era isso, exatamente isso que estava sendo ensinado dentro da igreja de Tiatira. Se o problema é participar das festas de adoração aos ídolos, qual o problema disso? É isso que Jezabel, essa da igreja, estava ensinando. Se o problema é participar dessa festa, vamos participar. Se o problema é participar e comer as comidas sacrificadas aos ídolos, praticar a prostituição, a imoralidade, qual o problema nisso? Vai ficar mais fácil para todo mundo. Assim ninguém perde o emprego, assim ninguém passa necessidade. Veja como essa mensagem ela pode atrair as pessoas. Veja como essa mensagem hoje ela pode vir também numa nova roupagem. E essa mensagem, queridos irmãos, e essa proposta, ela é diabólica, é uma proposta do inferno. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, lá no capítulo 4, versículo 4, ele diz as seguintes palavras: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, hoje como igreja, nós precisamos saber o que queremos. Nós precisamos saber se nós queremos ser aceitos por Deus, ou se nós queremos ser aceitos pelo mundo. Nós precisamos saber se nós queremos realmente ser aceitos por Deus, e queremos agradar a Deus, ou agradar ao mundo. Nós vamos servir ao mundo. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos adorar? O profeta Elias, no período de Acabe, no período de Jezabel, ele fez essa pergunta ao povo: por que cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguia o Senhor. Se Baal é Deus, seguia Baal. O povo naquela época também estava indeciso sobre ou servir a Deus ou servir a Baal. E aqui, queridos irmãos, a análise que eu faço da igreja brasileira, grande parte, queridos irmãos, com tristeza, a igreja evangélica é uma igreja idólatra. A igreja evangélica brasileira é uma igreja idólatra. Nós não temos ídolos em casa, mas nós idolatramos muitas vezes nós mesmos. O nosso eu está assentado no trono do nosso coração, quando na verdade quem deveria estar assentado é Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, é Ele que deve conduzir a nossa vida, mas muitas vezes quem conduz a nossa vida somos nós mesmos, o nosso eu. Boa parte das pessoas, das milhares de igrejas espalhadas pelo país, vão aos cultos como esse, apenas,
Não digo que você não deve buscar a bênção de Deus. Todos nós precisamos da bênção de Deus, mas vão apenas em busca da bênção, vão apenas para se sentir bem, vão porque querem os seus desejos realizados, vão porque querem os seus problemas resolvidos. Com isso, queridos irmãos, o que a Bíblia nos mostra, à luz das Escrituras, esses são cristãos nominais. São cristãos nominais. São cristãos que amam o mundo e amam a si mesmo, mas não amam a Deus. Porque o que vale hoje, infelizmente isso está dentro das igrejas, o que vale hoje é o meu querer. O que vale hoje é a minha vontade. O que vale hoje é o ser feliz, é o meu prazer. É isso que vale, é o eu que está em primeiro lugar. E para isso não importa se eu tenho que negociar a minha fé. Para isso não importa se eu tenho que mentir. E para isso não importa se eu tenho que me prostituir, se eu tenho que ser infiel à minha esposa, porque o que importa é o meu prazer, é a minha alegria. Se eu tenho que puxar o tapete de um colega lá no trabalho, não importa isso. Se eu tenho que entrar em algum esquema fraudulento, o que importa mesmo é eu ser feliz. O que importa mesmo é o meu prazer. Vejam, queridos irmãos, que a proposta é a mesma. Há muitos que pensam que dá para negociar, dá para agradar ao mundo e agradar a Deus. Não importa para muitos, queridos irmãos, se houver a necessidade de desobedecer o mandamento bíblico, porque eu preciso estar bem. Isso que eu estou falando aqui, queridos irmãos, porque infelizmente muitos que dizem eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, só neles uma espiritualidade superficial. O Senhor Jesus nos chama para muito mais, queridos irmãos. Essa proposta de Jezabel, essa proposta desse espírito que vem para matar profetas, para matar homens e mulheres de Deus, essa proposta ela não está de acordo com as Escrituras, com o Evangelho. Porque o Evangelho que Jesus pregou é o Evangelho de renúncias. Renuncia a ti mesmo. O Evangelho que Cristo pregou é aquele que quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, diz o Senhor, não é digno de mim. O Evangelho que Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, é andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais porventura o vosso querer. Vejam, amados irmãos, essa é a proposta bíblica, não fazer o meu querer. A proposta bíblica é eu não fazer mais a minha vontade. A proposta bíblica é eu não buscar o meu prazer, mas a proposta bíblica é eu buscar fazer a vontade de Deus. O Evangelho que Cristo pregou é o Evangelho de ser santo. Ser santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. O Evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram é não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então nós temos uma palavra de exortação. Palavra de exortação à igreja de Tiatira, palavra de exortação à igreja de Santa Cruz do Parque. Ao começar por mim, ao começar pelos pastores, a exortação começa em cima. O juízo de Deus começa primeiro aqueles que estão na liderança. E aí nós vemos a palavra de juízo no versículo 21. Palavra de juízo para aqueles que não se arrependem. Deus está nos chamando para o arrependimento. Será que nós não estamos também, irmãos, tolerando algumas coisas na nossa vida? Será que nós não estamos também aceitando algumas coisas? Nessa noite o Senhor nos chama ao arrependimento. E aí então nós vemos aqui em terceiro lugar a palavra de juízo, porque não havia arrependimento no coração daquela mulher. Olha o versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependa das obras que ela incita, matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Vejam, irmãos, palavra dura, né? Mas essa palavra está na Bíblia. Essa palavra não é lá do Antigo Testamento, é do Novo. E essa palavra
foram palavras do Senhor Jesus a uma igreja. Aqui, quando Jesus fala, trazendo essa palavra de juízo, porque Ele quer o arrependimento. Ele quer o arrependimento. Jesus quer o arrependimento de cada um de nós. Ele é Deus misericordioso. Ele não tem prazer na condenação, pelo contrário, Ele tem prazer na misericórdia, no perdão. Porque se fosse assim, queridos irmãos, Ele não teria morrido naquela cruz, porque todos nós já estávamos condenados, o mundo já estava condenado, mas Ele morreu na cruz para que pudéssemos nos arrepender e nos consertar diante dEle. Mas o texto nos mostra que com Deus não se brinca, não é verdade? Quando eu li esse texto a primeira vez, essa foi a primeira palavra que veio no meu coração: com Deus não se brinca. Ah, mas Deus é misericordioso. É sim, é misericordioso, mas é Deus justo, e não brincamos com Deus. E Ele é tão misericordioso que, olha o versículo 21. O versículo 21 nos diz que Ele deu tempo para que essa mulher que estava se prostituindo, essa mulher que estava ensinando coisas erradas na igreja, Ele deu tempo para que ela se arrependesse, para que ela mudasse vida, para que ela se convertesse. O Senhor também nos exorta, amados irmãos, para que nos arrependamos de tudo aquilo que está entristecendo. Hoje, em boa parte, muitas igrejas, inclusive igrejas reformadas, há uma teologia liberal que é pregada nos cultos das igrejas. Uma teologia que tem matado as igrejas. Igrejas reformadas, uma teologia que ela traz essa mensagem, ela vem inspirada por esse espírito de Jezabel, esse espírito que você pode adorar a Deus, mas você pode também se relacionar com as coisas desse mundo. Você pode desfrutar tanto de Deus como também do mundo. O texto nos fala que essa mulher não quis se arrepender. Qual foi a palavra do Senhor? A palavra do Senhor para essa mulher foi: eu vou prostrá-la numa cama, eu vou colocá-la enferma numa cama. Ou seja, Jesus está falando aqui: vocês estão tolerando essa mulher? Vocês estão tolerando que ela ensina a igreja? Vocês estão achando que é brincadeira? Então eu vou pôr as minhas mãos sobre ela, porque ela não quer se arrepender. Vou prostrá-la, vou colocar enferma numa cama, e ela não vai ensinar mais nada nessa igreja. Essa foi a palavra do Senhor. Vejam, os irmãos podem acompanhar aí o texto. Eu vou matar seus filhos e vou trazer tribulação a todos aqueles que prostituem com ela. Os filhos aqui, irmãos, alguns estudiosos entendem que são aqueles que seguiam fielmente o seu ensino. Haviam aqueles na igreja que seguiam fielmente o ensino. Seriam filhos na fé, vamos assim dizer. O Senhor está mostrando para aquela igreja, quando Ele fala que tem olhos como chama de fogo, que Ele estava vendo tudo que estava acontecendo naquela igreja. Tudo, cada detalhe. Meus irmãos, não podemos brincar com Deus. Deus está nos vendo, Deus está olhando para nossas vidas. Não brinquem. Pelo contrário, a palavra de Deus para cada um de nós, para mim, para você, é: temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Lembremos das palavras do Senhor Jesus em Mateus 12:28. Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Escute uma coisa: tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Não podemos brincar. Aquilo que nós semeamos na nossa vida cristã, como homens e mulheres de Deus aí fora, certamente nós colheremos, queridos irmãos. Colheremos frutos bons, de bênção, de misericórdia, de graça, de vitória na família, quando nós semeamos sementes boas. Mas se semearmos sementes ruins, vamos colher na nossa família, na nossa igreja, vamos colher na nossa vida destruição.
Tudo que o homem semear, certamente colherá. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento para não sermos destruídos. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento para que sejamos restaurados, curados, para que famílias nessa noite sejam curadas, para que pessoas que, quem sabe, para que irmãos e irmãs que estão me ouvindo nessa noite se arrependam e digam: Senhor, me cura, me restaura, porque Ele quer isso, meu irmão, Ele quer isso, minha irmã, Ele quer curar a igreja, Ele quer restaurar a igreja, Ele quer nos preparar para que aquele dia estejamos para encontrar com Ele. Ele quer que nós estejamos de vestes brancas, de vestes limpas. Não há possibilidade de nós vivermos uma vida dupla, porque quando saímos daqui, aquele que tem olhos como chama de fogo, seus olhos continuarão sobre a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque a igreja que ama a Deus, a igreja que tem prazer na palavra de Deus e que escuta uma palavra como essa, que os olhos que são como chamas de fogo naquele que está sentado no trono, quando nós falamos que esses olhos estão sobre a nossa vida, nós dizemos glória a Deus por isso. Glória a Deus porque eu tenho prazer na palavra do Senhor. Glória a Deus porque quando eu sou exortado por Ele, é porque eu sei que Ele me ama. Eu vou me arrepender, eu vou me prostrar, eu vou procurar me consertar diante dEle. Glória a Deus por isso. Que essa seja o sentimento no seu coração nessa noite. E aí nós temos em quarto lugar, nós temos aqui a palavra de promessa. Já estou encerrando o versículo 24. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, porque é mais fácil a compreensão. Diz o texto: porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guarde bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim na minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, a autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vejam, queridos, que havia um grupo na igreja que estava se mantendo incontaminado com essa doutrina, com esse pecado. Um grupo fiel. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Vocês que não conheceram essa doutrina, perseverem firme, perseverem, continuem nessa perseverança. Queridos, é sempre assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que sempre Deus preserva um remanescente, um grupo de pessoas que são fiéis a Deus. Glória a Deus por isso. Lá no Antigo Testamento, lá no período de Jezabel, no período de Elias e Acabe, a Bíblia nos fala que Elias sobe ao Monte Horebe para orar, e ali ele ora dizendo ao Senhor, depois de uma batalha com os profetas de Baal, ele ora a Deus lá dentro, lá no Monte Horebe, ele ora a Deus e ele fala com Deus: Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo, os profetas foram mortos. E o Senhor disse para ele: Elias, sai daí, sai da caverna, desce do monte, desce, porque você não está sozinho. Eu preservei mais de 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Vejam, queridos, que Deus sempre então preserva aqueles que são fiéis. Aqui em Tiatira também, Deus estava preservando esses fiéis, esses que não haviam se envolvido com essa doutrina. E Deus, o Senhor Jesus, Ele traz uma palavra de perseverança para essa igreja, para esses irmãos. Ele diz assim:
guardem bem aquilo que vocês têm. Semelhante ao que ele disse lá para a igreja de Filadélfia, mesma coisa, guarde o que vocês têm, ou seja, vocês não precisam de mais nada novo, vocês não precisam se aventurar em novas doutrinas, em ventos de doutrina, vocês não precisam se aprofundar nas coisas de Satanás, os segredos e das profundezas de Satanás, não precisam disso. O que vocês precisam, vocês já têm, porque o que era ensinado lá é que eles deveriam se aprofundar no pecado, para que eles pudessem crescer mais em Deus. E o Senhor disse: vocês não precisam de nada disso, não se aventurem. Quantas pessoas estão se aventurando, né? Nos nossos dias, a ventos de doutrina. Surge uma nova doutrina, a pessoa sai e vai atrás daquilo, porque está chamando a atenção, aquele movimento. Queridos irmãos, o que nós precisamos para andar com Deus é a palavra, a simples palavra, mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, palavra que os irmãos estão ouvindo nessa noite. E o Senhor promete a esses fiéis, o Senhor promete a eles autoridade e poder. Portanto, guarde o que vocês têm até o fim, e eu lhes darei a autoridade e o poder que recebi de meu Pai, para governar nações. E o Senhor ainda diz que eu lhes darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 20, versículo 16, interessante que o Senhor Jesus diz que Ele é a estrela da manhã. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a estrela da manhã. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que o que Ele tem para a igreja é muito melhor do que Satanás está oferecendo. Havia um grupo ali que queria se aprofundar nas coisas das trevas, dentro da igreja, queriam conhecer mais das coisas das trevas. Mas o Senhor Jesus disse que eles vão receber dele mais do seu poder, mais da sua glória, mais dele. Meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo aos irmãos que as promessas que Deus tem para cada um de nós, como igreja, não há nada nesse mundo que possa comparar a essas promessas e essas bênçãos que estão prometidas a nós. Não há nada nesse mundo. Não vale a pena negociar com Deus, não vale a pena negociar com o mundo, não vale a pena negociar com esses princípios malignos e esses ensinos mentirosos, não vale a pena. O que Deus tem preparado para aqueles que creem é muito maior, é muito melhor. Você crê nisso? Amém? O Senhor está dizendo que nós, aqueles que perseverarem até o fim, firmes, fiéis ao Senhor, reinarão com Ele. Glória a Deus por isso. Você está preparado para reinar com o Senhor Jesus? Se você quer reinar com o Senhor, permita que Ele reine hoje na sua vida. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu não quero mais que o meu eu reine. O trono do meu coração será ocupado pelo Senhor. O Senhor dirija a minha vida. Ainda que eu perca algo por isso, ainda que algumas coisas que eu almejo, desejo, que podem me trazer prazer e alegria nessa terra, tenha sido perdida. Porque o que importa mais é servir ao Senhor, é amar ao Senhor, é andar nos seus caminhos. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Amém? Que Deus nos abençoe. Perseveremos firmes no caminho do Senhor. Amém.